professor William Meister, né? Meu nome social. Como sou conhecido, na verdade, professor William. Bom, o plano diretor é uma política pública, um projeto, né? Que é construído nas bases do que orienta o Ministério das Cidades, nas bases do que orienta o Estatuto das Cidades. Né? E o plano diretor ele tem o objetivo de projetar o planejamento urbano da cidade, urbano e rural da cidade, para os próximos 10 anos. Né? O que aconteceu na reta final das reuniões colegiadas do plano diretor foi que justamente tudo aquilo que a gente construiu nos últimos 2 anos, inclusive por consenso em cerca de 80% das propostas, tem índices fundamentais, né, que transformariam Itapema, de fato, em um polo de desenvolvimento turístico, econômico, preconizando o desenvolvimento da hotelaria, de novas centralidades urbanas. Tudo isso foi alterado, né, por meia dúzia de grandes construtores milionários que apresentaram alterações sem ter nenhuma base de discussão, ao contrário daquelas que a gente havia proposto 2 anos debatendo. E o governo, que tem a maioria dos delegados, se juntou com parte dos delegados e delegadas representantes do empresariado e fizeram alterações, porque aí somam a maioria, fizeram alterações fundamentais nessas tabelas. Até 1 metro de calçada que a gente havia ganho, para dar um pouco mais de mobilidade urbana para a cidade, eles foram capazes de tirar para aumentar 1 metro no índice construtivo. A gente vai perder em qualidade de vida, vai perder em qualidade de insolação e ventilação nas construções, a gente vai perder em qualidade e em recursos para qualificar a infraestrutura urbana da cidade. Então, essa é a problemática de se ter alterado, sem debater profundamente, índices fundamentais do plano diretor que a gente construiu durante 2 anos. Na verdade, a gente não considera ainda que são perdas, porque o Ministério Público está buscando alternativas para tentar reverter isso. Há um plano construído democraticamente, né? Só que esse plano foi alterado de última hora. A gente está tentando reverter isso. A ideia e a concepção do plano diretor permanece, né? Nós acreditamos plenamente que essa é uma das políticas públicas mais fundamentais que nós poderíamos ter agora para Itapema. E como representante público, né? O executivo, o legislativo, eles precisam preconizar isso, né? A vontade popular acima de tudo. Itapema tem que entender que nós estamos passando por uma crise econômica, e essa crise econômica vai estourar em diversos setores, né? Nós debatemos muita problemática de que Itapema é uma cidade que concentra muita gente, muita infraestrutura e muito investimento na meia praia e no centro. Porém, a gente precisa criar novas centralidades, a gente precisa desenvolver urbanisticamente, arquitetonicamente os bairros. A gente precisa criar novas centralidades, precisa integrar os bairros, inclusive, à cidade. A gente precisa ter infraestrutura comercial nos bairros, sabe? A gente precisa ter infraestrutura, ter vida econômica ativa nos bairros. Com isso, a gente pode fomentar uma nova Itapema. Essa é a ideia fundamental. Ou seja, uma Itapema que calque sua economia no desenvolvimento do comércio e do turismo como premissa para essa cidade, né? Usando a construção civil como mola propulsora. Isso quer dizer criar novas centralidades. A gente tem que retomar a ideia da criação do centro histórico ali no canto da praia, né? A gente precisa do desenvolvimento de um polo econômico e tecnológico aqui na cidade, né? Retomar a ideia da zona industrial. Isso é importante para a gente diversificar a economia da cidade. Diversificando a economia, você consegue enfrentar uma crise com muito mais recursos. Bom, essa é uma grande oportunidade de falar um pouco mais além daquelas pautas municipais, né? E acho que é importante compreender que Itapema não é uma ilha, né? A gente pertence a todo um sistema econômico, social, político, que inclusive transcende o Brasil, né? Quanto mais se participar da política, quanto mais se tomar posição perante o cenário político, mais a gente tem capacidade de transformar essa situação, tá? Com relação ao cenário nacional, não sei se mais especificamente você quer falar de alguma outra coisa, mas com relação ao cenário nacional, eu vejo que na verdade é apenas um reflexo daquilo que a gente já vem vivendo nos últimos anos, e os municípios têm aí a oportunidade de começar por baixo a fazer essa transformação. A gente, comparando o cenário nacional com o municipal, todo mundo fala em Lava Jato. Uma das maiores operações policiais da história do Brasil, se não a maior,
que levou muita gente à prisão justamente por recebimento de propina, favorecimento ilícito, sobretudo de obras de infraestrutura e tudo mais do governo federal. Pois bem, isso também aconteceu aqui em Itapema. A Operação Garopa foi isso, né? Foi criada uma facilidade, primeiro criado um impedimento para a construção civil, usando-se da premissa de que o plano diretor pararia tudo, e inclusive algumas pessoas ainda repetem isso equivocadamente, porque não é verdade, né? E se vendeu uma facilidade. Ou seja, quem pagava a propina ganhou a facilidade de ter seus projetos aprovados na frente dos outros. Foi isso que aconteceu. Esse caso não pode ser esquecido. Isso é um caso de corrupção claríssima, né? E mesmo que o prefeito alegue não ter nenhum envolvimento com isso, ele como chefe do executivo, ele precisa assumir a responsabilidade de que o governo errou. A gente precisa reestruturar, inclusive administrativamente, o poder público, né? A gente vê hoje uma grande barganha de espaço político, inclusive eleitoral, por meio do uso de cargos comissionados na prefeitura, e isso onera o Estado, onera a prefeitura paga caro por isso, custa mais caro governar Itapema, gasta-se mais com custeio justamente porque se tem um monte de cabide de empregos, se tem muitas secretarias que não precisa se ter, se tem 4 secretarias para atender a questão administrativa e de finanças, 4 secretarias, enquanto uma, ou no máximo 2 dariam conta, entende? Quanto isso custa para os cofres públicos? Precisa se reestruturar a administração, precisa se reestruturar as secretarias, inclusive, na nossa opinião, pelo menos 2 secretarias aí não precisam existir, né? A gente Quais são elas? Poderia sistematizar algumas secretarias na área de administração e finanças, que hoje você tem 4, né? Tanto a de planejamento de governo, quanto a de captação de recursos, de gestão de recursos, que é de finanças, e a de administração, elas podem ser unificadas e você condensá-las em uma secretaria que consiga administrar o recurso público, tanto captando recursos, quanto administrando recursos, quanto administrando o pessoal, o RH da prefeitura, em uma só secretaria. Você não precisa espalhar para 4 ou 5 pessoas serem responsáveis por fazer todo esse trabalho, que na verdade é um só: administração de finanças, gestão de pessoas. É isso. Mais do que isso, é a hora de se pensar na otimização desse sistema administrativo, né? Hoje se utiliza muito cargo comissionado, né? E você tem cargos técnicos de carreira dentro da prefeitura que nunca tiveram oportunidade e que são pessoas extremamente experientes. Então, nesse sentido, nós acreditamos que Itapema pode aproveitar cargos de carreira, cargos que estão há anos trabalhando na prefeitura, como secretários, como diretores, em cargos de gestão. Essas pessoas têm experiência, elas vão poder contribuir nisso. Isso tudo barateia o custo da prefeitura. Eu acho que ignorância não é uma virtude, nem na vida e nem na política. A gente precisa ter quadros técnicos qualificados dentro das secretarias. Como eu disse antes, não adianta você colocar cargos comissionados apenas com a visão de reeleição, com apenas a visão de você tirar proveito político e eleitoral de uma determinada situação. A gente precisa enxugar a máquina pública. Tem muita gente competente e técnica na cidade, na área do saneamento, na área ambiental, na área jurídica. A gente tem muita gente boa na área administrativa, muita gente boa na área de assistência social, de saúde, e essas pessoas não estão dentro do poder público. Não estão dentro do poder público porque não são apadrinhados políticos, porque não financiam campanhas, porque não são amigos do prefeito, porque não são indicados de vereador. Esse é um problema que nós precisamos erradicar de Itapema. Essa cidade não pode mais ser tocada por amadores. Há uma cultura política que tem que ser quebrada. Aquilo que a gente falava antes da questão de mudança de cenário, é uma cultura política que tem que ser quebrada, entendeu? Essa cultura, ela precisa ser construída, porque a sociedade não aprendeu a lidar com uma política qualificada. A gente precisa construir junto com a sociedade uma nova forma de governar, descentralizada. A gente precisa que as gestões se façam sempre na base do movimento social, com a opinião da sociedade, dentro dos bairros. Aí descentralizar a gestão é importante. Você ter, talvez, subprefeituras em alguns bairros mais distantes. Você ter conselhos ativos, o conselho das cidades, os conselhos de saúde, de educação. Esses conselhos são ferramentas importantes, fundamentais, para que a gente desenvolva políticas públicas pautadas na opinião popular. Bom, além de tudo isso que a gente já colocou, são
debates intensos que a gente tem feito desde 2012 dentro do PSOL. É fundamental a gente ter como premissa e base de um governo popular, de um governo pautado nas demandas da comunidade, né? A educação, a saúde, a segurança pública, a arte e a cultura, né? Esses setores não podem ser abandonados, esvaziados, eles precisam andar par e passo com o desenvolvimento da cidade. Uma cidade que tenha alto nível educacional é uma cidade que se desenvolve economicamente muito melhor. Uma cidade que investe em cultura e ainda concilia isso com o turismo é uma cidade que com certeza vai ter sucesso, né, na sua divulgação nacional e internacional. A gente tem falado muito aí na possibilidade de turismo náutico e eu gostaria de lembrar que boa parte do investimento em turismo náutico vem por meio aí do investimento em esporte e lazer, né? E a gente tem visto muitas críticas, sobretudo de atletas, pessoas da cidade que têm uma carreira profissional dentro do esporte, que não têm recebido apoio nenhum da prefeitura. E esses caras não conseguem apoio e patrocínio do poder público. Divulgam o nome da cidade no mundo todo. A gente tem músicos de qualidade na cidade, né? A gente vê sempre nos poucos eventos que são realizados, muita gente da cidade inscrita para fazer suas apresentações, e não se tem espaços públicos, não se fomenta a utilização dos espaços públicos para desenvolvimento da arte e cultura. A gente tem escolas hoje totalmente isoladas nessa falsa percepção de que o sistema positivo vai corrigir todos os problemas da educação, e isso não é verdade. A gente precisa integrar as escolas ao sistema cultural, integrar a arte e escola, né? E nós temos que atender também as premissas do Plano Nacional de Educação, e em breve a cidade vai ter que dar conta de atender ao ensino integral, né? E para isso vai ter que ter investimento, principalmente em infraestrutura escolar. A gente tem que fomentar a biblioteca municipal e tem que fomentar a biblioteca nas escolas. Então esse tipo de coisa, né, que acaba dentro de um debate econômico, que é o que se privilegia fazer, acaba passando muitas vezes despercebido, mas são fundamentais, porque são a base do desenvolvimento da cidade, né? A educação, a arte, cultura, a segurança pública para que o comércio tenha segurança para poder trabalhar, né? O desenvolvimento tecnológico na área de saúde, tudo isso fomenta uma sociedade forte, ativa, que vai conseguir alavancar uma cidade, né? Alavancar a cidade no seu desenvolvimento turístico, no seu desenvolvimento econômico, no seu desenvolvimento social, e colocar Itapema como uma referência de cidade onde realmente as pessoas vão querer morar. Aí tem lógica se investir numa construção civil mais saudável, mais equilibrada, mais sustentável, porque aí as pessoas vão querer morar em Itapema, vão querer uma construção civil mais tecnológica, mais sustentável, e vão gostar de viver aqui. E isso vai alavancar todo um sistema econômico, social dentro da cidade, que é fundamental para que hoje Itapema continue, né, mas dê um passo além, continue como as cidades mais desenvolvidas do estado, mas dê um passo além no seu desenvolvimento social, econômico, intelectual, sobretudo, né, e se torne uma referência em qualidade de vida no estado e no Brasil. E quem sabe, aí atrai a atenção do mundo também, né?